O escritor da obra O Menino de Engenho é José Lins do Rego, que nasceu em 3 de junho de 1901 e foi ele um dos escritores da geração de 1930, geração essa que surgiu logo após a Semana da Arte Moderna de 1922. Essa geração procurava uma nova linguagem nacional, uma nova linguagem brasileira, e que buscava realmente a exploração das particularidades e riquezas da cultura nordestina brasileira, né? Queriam trazer esse aspecto mais regionalista. Essa é a principal característica tanto de José Lins do Rego quanto dos outros escritores presentes na geração de 1930. Seus romances são caracterizados pelo realismo, regionalismo e a crítica sociopolítica também. Seu primeiro livro lançado foi O Menino de Engenho, esse que nós estamos retratando no documentário. O Menino de Engenho conta a história dele, né, uma autobiografia dele no engenho, da cana-de-açúcar e tudo mais. Logo após o Menino de Engenho, ele lança Doidinho. Doidinho é uma continuação do Menino de Engenho. Depois do Doidinho vem Banguê. Depois de Banguê vem o Moleque Ricardo, que Moleque Ricardo é aquele amigo dele na história, amigo de Carlinhos, assim retratado na obra Menino de Engenho. E para finalizar, a usina. Finalizar o quê? Finalizar o ciclo da cana-de-açúcar criada por José Lins do Rego, ele que trabalha em suas obras ciclos. Tem outro ciclo, só que o Menino de Engenho está presente dentro do ciclo da cana-de-açúcar. Dentre as características presentes em suas obras, não só em suas obras, mas também todos os escritores da geração de 1930, uma visão determinista, um caráter ideológico, a crítica sociopolítica, como eu retratei, principalmente os elementos regionalistas, né, que a gente está falando do Nordeste brasileiro de forma particular. Também uma narrativa dinâmica, né, fácil de se ler, tem algumas palavras ali que são do Nordeste mesmo, e somente pessoas do Nordeste entendem, mas é uma narrativa bem fácil de entender e bem gostosa de ler. A história dá início quando Carlos tinha apenas 4 anos, onde ele presencia um evento que marcou sua vida, que foi o assassinato de sua mãe cometido pelo seu próprio pai. E é um caso típico de feminicídio que naquela época ainda tinha aquela história de legítima defesa da honra. Então tinha essa situação, só que no caso do pai do Carlos ainda tem a questão dele ser enviado para o hospício, como se fosse uma forma de que ele não fosse punido como deveria, pela questão do valor aquisitivo, né, de ser rico, né, de ser poderoso, mas tem outros detalhes envolvidos, mas no geral, o que chama a atenção é esse início de obra bem trágico, relacionado a essa questão do feminicídio, né, que antes nem tinha esse nome, era algo até comum, dependendo do que a mulher tenha feito ou não, que às vezes não dependia nem disso, e que hoje o feminicídio já foi lá por volta de 2015, que foi considerado crime hediondo mesmo. E se você trouxer a obra para hoje, você lembra de tudo que a mulher ainda enfrenta. Mulheres aí são assassinadas todos os dias pelos companheiros, por motivos da questão do machismo mesmo, motivos fúteis em que a mulher não pode terminar um relacionamento e diversos outros. 3 dias depois desse evento traumático em sua vida, ele é levado até o engenho pelo seu avô materno, onde iniciou uma nova etapa de sua vida. Lá no engenho ele foi muito bem recebido, por muitos.
principalmente pela sua tia Maria, que é a irmã mais nova de sua mãe. E uma personagem bem marcante na vida dele também foi a tia Sinhazinha, uma velha de 70 anos que mandava as negras no serviço doméstico. E desde a primeira vez que a viu, Carlos sabia que ela seria um tormento em sua vida. Durante a vivência de Carlos no engenho, ele ficou muito próximo de sua prima Lili, uma garota magra e pálida que vivia com o uso de medicamentos. Mas um certo dia, ela acordou com febre e vomitando preto e veio a falecer. Tia Maria e Carlos ficaram de luto e muito tristes com a morte dela. E com isso, tia Maria ficou ainda mais cuidadosa com Carlos, o privando de sua liberdade que possuía no engenho antes e passando os dias ensinando letras a ele. Muito engenho. Vou dizer uma coisa, ou historinha complicada. O cara viveu boa parte da sua vida no engenho, se divertindo, brincando. Teve um dia que passou uma semana inteira chovendo, trovoava, relempejava, acabou inundando a fazenda. Boa parte das pessoas que moravam no engenho, principalmente os trabalhadores, acabaram sendo perdidos suas casas. E, enfim, acabaram inundando também a plantação. Mas uma coisa interessante é que o avô dele mesmo disse que preferia perder a plantação pela chuva do que perder pelo sol. É interessante. Outro senhor que ele também escutava muitas histórias, que ele também disse que era um professor para ele, era o senhor Zé Guedes. Ele era um senhor que carregava ele numa carroça lá do colégio para o engenho, né? Enfim, ele era um senhor que ele já viveu com muitas mulheres, pegava, tinha muitas histórias para contar. Um fato interessante é que o próprio personagem, quando está narrando, ele disse que não gostava muito dessas histórias, pelo menos quando amadureceu. Acho que serviu de má influência para ele. Outra coisa muito interessante também sobre o engenho era a questão da religião. O catecismo lá não era muito presente. As pessoas tinham uma fé, mas elas não sabiam muito bem. O próprio protagonista não tinha uma compreensão, até porque sua mãe também era religiosa, mas o pessoal da região não tinha. A Casa dos Santos, que era um local de pregação, era um local fechado. O catecismo lá também não era muito presente, há poucas pessoas que sabiam. Não duvido, eram pessoas que não tinham muito estudo. E assim contavam ao jovem Carlos sobre a história de um tal lobisomem que andava pelas matas e assombrava todos da vizinhança. Não somente isso, mas era um sanguinário que comia e devorava crianças e animais. José Cutia era conhecido como o tal do lobisomem. Ninguém via ele pelas manhãs, mas sim pelas noites, às espreitas nas matas. E tinham relatos até mesmo de um padre que o assombrou e no outro dia José Cutia foi encontrado nas matas onde o padre havia assombrado o tal lobisomem. Tanto quanto estranho, não? A velha Tontonha era uma mulher muito amada por Carlos. Essa senhora recitava diversos poemas e contos que conseguia memorizar em sua cabeça. Ela declamava versos com sua própria alma, de tal forma que suas emoções eram transpassadas por meio daquelas palavras tão belas que emocionavam aos jovens e às crianças que a escutavam recitar. Carlos tinha grande admiração por essa jovem senhora. Com a abolição da escravatura, muitos escravos ficaram livres, no entanto, não queriam sair do engenho. Dentre esses escravos, tínhamos Maria Gorda, Generosa, Galdina e Ramona, mulheres que mais à frente se tornariam pessoas mais conhecidas por Carlos. Carlos começou também a frequentar aqueles que nós conhecemos como a senzala, e lá eles fez mais amigos escravos, dentre eles os moleques que ensinavam coisas um tanto quanto indecentes para Carlos. Lá ele aprendeu sobre algumas relações entre homem e mulher e também como os meninos nasciam, coisa que é um tão quanto avançado para a idade dele, não? Carlos percebeu que era um menino triste.
A falta de sua mãe e de seu pai o tornava uma criança um tanto quanto depressiva. Ele percebeu que a solidão em que ele ficava era muito mais agradável do que estar em meio aos outros moleques do engenho, como assim ele mesmo dizia, pois lá ele poderia pensar em coisas que em meio aos outros ele não podia. E em meio a isso, os seus tios e seu avô decidiram colocar ele em um colégio. Carlinhos ficava vendo os mestres de ofício trabalharem os seus trabalhos, sendo esses trabalhos os tanoeiros, que trabalhavam com formas ou cubos, e os carpinas, que trabalhavam com rodas de carro. Os mestres de ofício adquiriam função muito importante dentro do engenho. Eles se cuidavam na hora vaga da safra essa de cana-de-açúcar, da cana, para produzir o açúcar. Esses mestres de ofício gostavam muito de conversar com Carlinhos. Um dia, contar a história de dois negros que brigaram, um mataram o outro e o outro fugiu para não ser morto. Em alusão a isso aconteceu poucos anos depois da abolição da escravatura, assinada pela Lei Áurea pela Rainha Isabel. Seguindo esse raciocínio, eles trabalhavam de forma não de graça. Eles recebiam um pagamento pouco, mas não condizia com trabalhos que eles praticavam na moagem. 2, 1. E após a abolição da escravatura, causou muita desigualdade social no meio do engenho em todo o Brasil. Um dessas contos foi o que o avô de Carlinhos contou, o avô coronel José Paulino. Ele contou que quando olhava para suas terras e via aquele vastidão de terra, ele ficava bastante feliz. Isso era uma marca da desigualdade, porque os escravos não tinham terra, agora não mais escravos, não tinham terra, enquanto ele tinha muita terra vazia. Mas também, como todo ser humano, Carlinhos também teve seus pequenos romances durante sua época no engenho. Esses romances são muito bem marcados, pois antigamente todos esses relatos eram relativamente comuns e hoje em dia eles são completamente absurdos. Sua proximidade, principalmente com suas primas, era bem peculiar. Um dos seus primeiros relatos, infelizmente, foi trágico, pois a parente morreu precocemente. Só que um tempo depois, durante uma visita de seus parentes, ele acabou tendo um pequeno romance. Só que, como nem todo final é feliz, quando os parentes foram embora, ele acabou adquirindo uma forte depressão e tendo que viver à base de remédios. E você pensa que acabou? Está muito enganado, pois esse menino era muito pervertido. Ele tinha relações até com as negras, tendo relações pra lá de imorais. Acredite, nem os animais escaparam. Com a chegada do período de chuvas, Carlos não pôde sair de casa. E com isso, ele ficou muito triste, por não poder sair para se divertir. Para ele, os dias se tornavam muito longos, e a única coisa que ele notava era o fluxo de trabalhadores na sua casa. Quando as chuvas passaram, ele pôde sair e conheceu uma mulher, chamada Zefa Cajá, uma prostituta. Foi ela com quem ele decidiu passar os últimos dias, antes de ir para o colégio. Para onde Zefa ia, Carlos ia junto, sempre dando presentes para ela. Foi aí que então, dias depois, Carlos contraiu uma doença, passada por Zefa. E com isso, um garoto de apenas 12 anos começou um tratamento com raízes da terra do seu avô e também chás. Chegando o dia de partida para o colégio, todos estavam se despedindo, achando que ele ia se endireitar no colégio. Só que não foi bem assim. E com isso, Carlos foi para o colégio. Seguindo aqui as críticas, como falado, uma crítica pela professora Nereida, vamos seguir aqui com outras duas críticas, a desigualdade social e o racismo e escravidão. Então vamos falar um pouco sobre a desigualdade social. A desigualdade social ela é muito bem retratada na obra, acho que é uma das principais críticas que ele retrata na obra Minha Engenho, e não só na obra Minha Engenho, como todas as obras feitas por ele nesse período, ali seguindo o raciocínio da geração de 30, né, como foi regionalismo nordestino e tudo mais.
retrata a vida de escravos e trabalhadores rurais que trabalhavam na cana-de-açúcar. Trabalhavam não, eles eram explorados pelos senhores de engenho, onde eles recebiam pouco ou quase nada. Quando os senhores de engenho ficavam todo o dinheiro, todo o lucro de tudo. E é bem evidente essa disparidade, né, de renda entre renda do senhor de engenho e renda dos escravos e trabalhadores rurais, certo? Então esse é um tema central da obra, tema central da obra de engenho. A outra crítica social é o racismo e a escravidão. A obra expõe o racismo enraizado, né, na sociedade da época, mostrando que a vida dos negros, que mesmo após a abolição da escravatura, eles continuavam vivendo quase da mesma forma que escravos. Mesmo que foram libertos, não eram mais escravos, eles não tinham onde morar. Então eles permaneciam nos engenhos, trabalhando de forma talvez muito mais do que eles trabalhavam como escravo e ganhando mexerica, ganhando quase nada. Aí eles tinham que trabalhar de forma escrava, relacionada à escravidão, ainda que da mesma forma, sendo tratada de forma subhumana também.